Palestrante 1. Este episódio de podcast é oferecido a você pelo Programa de Certificação em Liderança Médica de Stanford. Você é um líder médico iniciante ou aspirante a médico e está procurando habilidades que o ajudem a levar sua carreira para o próximo nível. Não procure mais. Na Stanford Medicine, reconhecemos a necessidade de promover líderes médicos na área da saúde. É por isso que desenvolvemos o Programa de Certificação em Liderança Médica. Nosso programa de coorte de 6 meses inclui sessões virtuais ao vivo, módulos de aprendizagem individualizados, coaching profissional, um projeto final e muito mais. Fornecer educação de nível C para médicos líderes que não sejam de nível C. Este programa seletivo fornece estruturas baseadas em evidências para crescimento pessoal, habilidades vitais de gestão e liderança, e ajuda você a cultivar conexões significativas dentro de suas próprias equipes. Incentivamos todos os líderes médicos iniciantes e aspirantes a se candidatarem. O prazo de inscrição é 18 de outubro de 2021. Para saber mais informações sobre este programa de liderança e se inscrever, visite physicianleadership.stanford.edu. Ruth Adeuia, M. Olá, você está ouvindo o Stanford Medcast, o podcast do Stanford CME, onde trazemos insights dos principais médicos e cientistas do mundo. Se você é novo por aqui, considere assinar para ouvir mais episódios gratuitos em breve. Eu sou sua anfitriã, Doutora Ruth Adeuia. No episódio de hoje da nossa minissérie Hot Topics, conversarei com a doutora Sheila Lahiani sobre oncologia psicossocial. A doutora Sheila Lahiani é professora clínica associada no Departamento de Psiquiatria e Ciências Comportamentais da Universidade de Stanford. Em 2019, ela foi nomeada diretora médica do Programa de Oncologia Psicossocial do Stanford Cancer Center, onde trabalha na liderança do Stanford Cancer Center e supervisiona o desenvolvimento e a operacionalização de consultas psiquiátricas para pacientes com câncer. Seus interesses clínicos e acadêmicos incluem a interface entre medicina e psiquiatria, farmacologia, psico-oncologia, modelos de cuidados colaborativos, psicoterapia para doentes clínicos, educação médica interdisciplinar, ensino e escrita. Obrigado por conversar comigo hoje. Sheila Lahiani, obrigada, Ruth. É uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. Ruth Adeuia, M. Claro, e estou muito animada para conversar com você sobre esse tópico, oncologia psicossocial, um campo crescente na medicina. Vamos começar dizendo como você descreveria a oncologia psicossocial. Sheila Lahiani, a oncologia psicossocial também é conhecida como psico-oncologia, oncologia psiquiátrica. Há vários nomes diferentes pelos quais essa subespecialidade é conhecida, mas, em termos simples, é uma subespecialidade médica na qual pacientes internados com câncer, sofrimento emocional ou sintomas psiquiátricos são atendidos. Esta área da medicina desenvolveu-se ao longo das últimas 3 décadas com intervenções baseadas em evidências, livros didáticos, periódicos, organizações profissionais dedicadas, nós. Esta transcrição foi exportada em 1º de outubro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Medcast Episode 25 transcrição por Rev.com página 2 de 10. Trabalhar de forma muito colaborativa com provedores de oncologia para contribuir e fornecer cuidados abrangentes com o câncer. Ruth Adeuia, M. Você mencionou que esta especialidade é focada nos impactos psicológicos do câncer. Você pode explicar melhor o que são? Sheila Lahiani, com certeza. Qualquer paciente diagnosticado com câncer pode desenvolver uma série de reações psicológicas e respostas emocionais. Por reações psicológicas, estou falando principalmente de muitos dos diferentes pensamentos que as pessoas desenvolvem, diferentes tipos de padrões de pensamento. Às vezes, há distorções no pensamento deles, assim como nas respostas emocionais. Então, em grande parte, as pessoas experimentam sintomas de ansiedade, como medo, que se baseia em uma ameaça real ou percebida, preocupação, nervosismo, além de sentimentos de tristeza, culpa e não querer sobrecarregar os outros. E então, desde o início, muitas pessoas têm ansiedade da morte porque o câncer continua carregando um estigma. Preocupações relacionadas à mortalidade são proeminentes, a angústia existencial é um tema muito comum. Oferecemos muitos cuidados médicos de alto nível sobre os quais muitas pessoas não têm conhecimento ou compreensão.
Atendemos pacientes que apresentam sintomas neuropsiquiátricos significativos decorrentes de suas terapias contra o câncer, entre elas a imunoterapia, consequências relacionadas a transplantes de células-tronco, doença do enxerto contra o hospedeiro e, mais recentemente, terapias com células cancerígenas, como a terapia com células T-CAR. E cuidamos de pacientes que desenvolvem interações medicamentosas significativas. Há uma grande prevalência de toxicidade de serotonina. As pessoas correm risco de coisas como tremores e acatísias. E para piorar, muitos dos nossos pacientes têm uma carga cognitiva significativa devido ao estresse da doença oncológica, distúrbios do sono, que são prevalentes. Já diagnostiquei muitos pacientes com apneia do sono. Vemos muitos pacientes com transtornos por uso de substâncias que, de outra forma, não seriam conhecidos. Muito recentemente, cuidei de um paciente durante o verão, e nenhum dos outros profissionais de saúde sabia que ele tinha um transtorno significativo por uso de álcool. Há muitos efeitos colaterais dos medicamentos. E então, não é incomum que façamos avaliações neuropsiquiátricas e tenhamos que determinar se esse paciente precisa de testes mais abrangentes. E isso aparece bastante em nossas consultas com pacientes. Podemos receber um encaminhamento para um paciente deprimido, e diagnosticamos que ele está delirando ou tem um comprometimento cognitivo leve. E, no entanto, dito isto, cada pessoa se propõe a fazer o diagnóstico. E isso significa que cada pessoa, com sua própria criação, histórico educacional, personalidade, estilos de apego, componentes psicossociais de sua vida, tudo isso pode afetar a maneira como alguém responde a um diagnóstico de câncer e vivencia uma doença oncológica. Ruth Adeuia, M., você também mencionou anteriormente que a base de evidências tem sido fundamental para esse campo. Você pode compartilhar um pouco da literatura atual. Esta transcrição foi exportada em 1º de outubro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Medcast_episode 25_128 transcrição por Rev.com página 3 de 10. Sobre epidemiologia e abordagens de tratamento para psiquiatria em pacientes com câncer. Sheila Lahiriani, ao longo dos anos, o que aprendemos com muitos estudos é que entre 30% e 50% dos pacientes com câncer apresentam algum tipo de sofrimento que pode assumir a forma de ansiedade, depressão, sintomas de estresse pós-traumático e até mesmo alterações cognitivas. Sabemos que o delírio é muito prevalente em nossos pacientes, especialmente aqueles que estão hospitalizados ou apresentam doença avançada. Também sabemos que pacientes com câncer correm maior risco de ideação suicida. De fato, houve alguns estudos nos últimos anos que mostraram um aumento na prevalência de 3 a 5 vezes na população em geral. Portanto, é fundamental rastrear os pacientes e garantir que eles recebam o atendimento especializado adequado. Também sabemos que os cuidadores sofrem de enorme sofrimento emocional e psicológico. E o desafio é que existem muitas ferramentas e medidas de triagem diferentes que podem avaliar e provocar esses sintomas. E então há várias epidemiologias relacionadas a essas diferentes populações de pacientes. E também sabemos que existem várias formas de tratamento, principalmente na forma de psicoterapia, como terapia cognitivo-comportamental, terapia de aceitação e compromisso, e abordagens simples de resolução de problemas. Também surgiram terapias mais recentes nos últimos anos, chamadas terapia centrada no significado e terapia da dignidade. Todos eles são muito eficazes e têm evidências que os respaldam. E usamos muitos medicamentos e eu normalmente gostaria de enquadrar isso como o tratamento de conjuntos de sintomas. Então, vemos pacientes que muitas vezes não só apresentam sintomas emocionais, sintomas psiquiátricos de sofrimento, mas também podem ter dor, distúrbios do sono, outras coisas como ondas de calor ou sintomas motores basais. Por isso, muitas vezes tentamos pensar criativamente sobre o uso de um medicamento que pode potencialmente tratar um conjunto de sintomas. Dito isto, há muitas opções disponíveis em termos do que podemos oferecer e como podemos intervir. E também falo com os pacientes sobre a importância de manter rotinas, ativação comportamental e gerenciamento da saúde do sono. E, claro, sabemos que há evidências sólidas sobre o papel da atividade física também. Ruth Adeuia, M., é claro que o tratamento do câncer é multidisciplinar. Nesse modelo colaborativo de tratamento do câncer, o que há de único nos relacionamentos que você constrói com seus pacientes em comparação a outras especialidades médicas que cuidam de pacientes com câncer? Sheila Lahiriani, acho que essa é uma ótima pergunta, Ruth, e me lembra de algo que uma colega minha disse uma vez. E foi: uau, você tem acesso aos recantos da mente das pessoas.
E naquela época eu não gostei disso. Acho que não gostei muito dessa afirmação ou não a entendi, mas percebi que o que me foi dito é que aprendo muito sobre as pessoas no meu papel de cuidar delas, que elas. Esta transcrição foi exportada em 1º de outubro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Medcast_episode 25_128 transcrição por Heavy.com página 4 de 10. Caso contrário, não poderá contar a terceiros ou revelar a nenhum de seus outros provedores. E isso é uma função do espaço que nós, da oncologia psicossocial, reservamos aos pacientes, do tempo que temos com eles em qualquer encontro, e que os convidamos a expressar essa vulnerabilidade, porque é assim que podemos realmente fornecer um atendimento de qualidade. Fazemos essas perguntas com o objetivo de agregar algum tipo de compreensão e valor. Ruth Adeuia, M. Sim. Sheila Lahriani, é nisso que tudo se resume. Se não fizermos a avaliação médica psiquiátrica adequada, não estaremos fazendo a devida diligência. Não basta prescrever um medicamento ou dizer, vejo você na semana que vem e podemos conversar mais sobre isso. Precisamos realmente criar alguma formulação. E acho que é isso que nos distingue de outros programas de cuidados de suporte, realmente fazemos um inventário do quadro médico e psiquiátrico de alguém. Espera-se que não apenas ajudemos os pacientes que sofrem, mas também que lhes ensinemos como conduzir seus cuidados, muitas vezes dentro de um sistema médico, e que sirvamos como defensores deles quando não estão sendo ouvidos ou compreendidos. E eu sei que isso não é específico da nossa especialidade, mas, na minha opinião, muitas vezes isso realmente nos distingue. Ruth Adeuia, M. Como a oncologia psicossocial difere de outras especialidades médicas que também tratam o paciente como um todo durante doenças graves, como os cuidados paliativos. Sheila Lahriani, obrigada por perguntar isso, Ruth. Isso acontece bastante e, como oncologia psicossocial é um termo tão generalizado, acho que é muito fácil ver outros especialistas e clínicos também como oncologistas psicossociais. Na minha área, temos psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais clínicos. Os cuidados paliativos também são multidisciplinares. Ambos somos programas especializados em cuidados de suporte em câncer. De modo geral, porém, especialistas em medicina paliativa não são clínicos de saúde mental treinados ou certificados. Eles se concentram principalmente em dar suporte aos pacientes e controlar seus sintomas, bem como objetivos de tratamento e planejamento avançado de cuidados. Dito isso, trabalhamos em estreita colaboração com nossos colegas em medicina paliativa aqui no Stanford Cancer Center. E muitas vezes há uma sobreposição nos sintomas que gerenciamos e nos tratamentos que oferecemos, mas nossos papéis ainda são distintos. Embora haja uma sobreposição, acho importante respeitar e considerar o que cada um dos nossos diferentes treinamentos e escopos de prática representa e como nos complementamos. E é por isso que, nos últimos anos, meus colegas de medicina paliativa do meu programa se reuniram com certa frequência para conversar sobre os pacientes que estamos gerenciando em conjunto, mas também para aprender uns com os outros sobre os pacientes que não estamos gerenciando, para que possamos trabalhar da forma mais colaborativa possível. Ruth Adeuia, M. Quando um paciente consulta você ou um especialista em cuidados paliativos. Esta transcrição foi exportada em 1º de outubro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Medcast_episode 25_128 transcrição por Heavy.com página 5 de 10. Sheila Lahriani, um paciente pode consultar nós dois, dependendo de suas necessidades e da pergunta que o médico que o encaminhou. De modo geral, quando surgem dúvidas sobre esclarecimento de prognóstico, objetivos do tratamento, planejamento avançado de cuidados, é melhor consultar a medicina paliativa, pois eles têm o treinamento e a experiência mais específicos para abordar isso. Quando há maior proeminência de sintomas relacionados à saúde emocional, pacientes angustiados que apresentam claramente sintomatologia psiquiátrica, o ideal é que sejam encaminhados para nós. Mas, dito isso, há ocasiões em que não podemos atender esses pacientes e, às vezes, o seguro é uma barreira, ou há ocasiões em que os pacientes têm mais probabilidade de serem encaminhados, digamos, para o nosso serviço, devido à preocupação em falar sobre cuidados no fim da vida, objetivos do tratamento. Então, muitas vezes, atendemos pacientes que gerenciamos em conjunto ou que encaminhamos para cada uma de nossas especialidades. Acredito que há espaço para ambas as nossas especialidades prestarem serviços no tratamento do câncer. Ruth Adeuia, M. E como parte da jornada do paciente com câncer,
como você colabora com outros médicos que fazem parte da equipe de atendimento, como o oncologista ou o radiologista. Sheila Lahriani, é realmente diferente dependendo do ambiente em que você está praticando, ou se há muitos colegas que trabalham dentro de uma comunidade. Eles não estão localizados no mesmo lugar que nós. Nossos serviços estão localizados em nosso centro de tratamento de câncer. Então fica muito mais fácil para nós colaborar diretamente do que se fôssemos uma clínica a qual os provedores nos encaminhassem. E assim é muito fácil para nós revisar gráficos e entrar em contato com os provedores com antecedência. Isso também inclui nossos colegas do serviço social, com quem trabalhamos muito de perto. E é nosso dever avaliar e analisar esses pacientes e elaborar algumas recomendações definidas já na primeira consulta. Nós realmente trabalhamos dentro do nosso programa para não trabalhar em silos. É muito importante para nós manter uma comunicação consistente e clara e garantir que as expectativas sejam definidas e que nossos papéis também sejam definidos, porque, é claro, há muito que podemos fazer como provedores de subespecialidades. Acredito que muito do respeito que conquistei dos meus colegas se deve ao fato de eles me verem com pacientes, lerem minhas anotações ou porque eu os esclareci de alguma forma para que pensassem sobre algo diferente. E é isso que me excita. É isso que me desafia. É isso que me motiva. Estou inspirado para fazer este trabalho porque acredito que há muitas oportunidades de entender o que está acontecendo com aquele paciente. O que está acontecendo fisiologicamente para que essa pessoa esteja sofrendo da maneira que está sofrendo. Espero que no próximo ano possamos pilotar um modelo de assistência colaborativa para o qual haja uma base de evidências significativa que realmente ajudará a atingir o triplo objetivo da assistência médica, o que realmente melhoraria os resultados, nos permitiria cuidar de mais pacientes para atender às necessidades de saúde da população e também melhoraria tanto a satisfação do provedor quanto a satisfação do paciente. Ruth Adeuia, M. E se um paciente tiver um psiquiatra ou já estiver a consultar um psiquiatra devido a uma condição de saúde mental pré-existente e, em seguida, receber o. Esta transcrição foi exportada em 1º de outubro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Medcast_episode 25_128 transcrição por Rev.com página 6 de 10. Diagnóstico de câncer. Como você colabora com esse psiquiatra inicial? Você colabora com eles? Sheila Lahriani, estou muito feliz que você esteja trazendo isso à tona, Ruth, porque acho que essa é uma população de pacientes que muitas vezes as pessoas não consideram ou pensam. Portanto, pacientes com problemas de saúde mental pré-existentes também podem ser diagnosticados com câncer. E só para constar, há bastante literatura e alguns estudos feitos ao longo dos anos que demonstram que muitos pacientes com doenças mentais graves, infelizmente, não passam por alguns exames preventivos de saúde e, muitas vezes, não recebem o tratamento padrão ou não são inscritos em ensaios clínicos. Então esta é uma área de particular importância e interesse para mim. Dito isto, temos pacientes que são encaminhados para nós com transtornos psiquiátricos pré-existentes e nem todos estão sob tratamento. Então, para aqueles que estão sob cuidados, temos clareza para distinguir quais são nossos papéis no centro de câncer, porque não podemos necessariamente assumir o cuidado ou continuar o cuidado de seus provedores, mas podemos fornecer conhecimento especializado e recomendações por um período de tempo definido, porque queremos ser úteis. Queremos ajudar nossos colegas na oncologia, mas também na comunidade, caso tenham dúvidas específicas relacionadas a certos regimes de quimioterapia ou outros tratamentos com os quais temos mais familiaridade. Então, é realmente baseado em casos, mas, como eu disse, somos uma equipe muito pequena e não podemos necessariamente assumir o cuidado de pacientes que já estão sob tratamento. Devo dizer, porém, que há pacientes que não estão sob tratamento, que não procuraram atendimento psiquiátrico anteriormente ou não foram diagnosticados formalmente, e nós, na verdade, os diagnosticamos na consulta. E isso requer muita comunicação e diligência, bem como coordenação para garantir que o atendimento seja o mais tranquilo possível. E, no final das contas, nosso objetivo é realmente fazer com que as pessoas tenham acesso a cuidados de longo prazo, porque a esperança e a expectativa é que elas superem a doença do câncer com os melhores resultados possíveis e depois façam a transição de volta para a comunidade. Ruth Adeuia, M. Sim. A maioria dos pacientes com câncer enfrenta a doença com a ajuda de outras pessoas. Como você atende às necessidades psicossociais da família de um paciente com câncer? Você interage com a família de um paciente com câncer?
Sheila Lahriani, o campo da oncologia psicossocial também está comprometido em dar atenção aos cuidadores de pacientes com câncer. Isso inclui tanto familiares quanto pessoas que não são da família e que estão prestando cuidados e cuidando do paciente. E agora, até mesmo o termo cuidador, há muitas dúvidas sobre se esse é o melhor termo para identificar essa pessoa nessa função, mas, em qualquer caso, não fornecemos serviços formais como parte do nosso programa de oncologia psicossocial. Há serviços de assistência de suporte para cuidadores e familiares dentro do Centro de Tratamento de Câncer. Devo dizer, no entanto, que vemos muitos familiares e cuidadores como parte das consultas dos pacientes, especialmente agora que estamos fazendo telemedicina, ela se tornou muito mais comum devido à sua viabilidade. E sabemos e reconhecemos que o câncer. Esta transcrição foi exportada em 1º de outubro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Medcast_episode 25_128 transcrição por Rev.com página 7 de 10. Afeta não apenas o paciente diagnosticado com uma doença, mas toda a sua família e rede comunitária. Então precisamos dar atenção às interrupções que foram causadas nas rotinas diárias e nas diferentes funções. Estamos realmente trabalhando no desenvolvimento dessa faceta do nosso programa, mas, em geral, minha colega e eu, ela é uma NP, mas também está em LMFT, Nicole Barre. Ao longo do tempo, ela e eu fizemos acordos para gerenciar pacientes em conjunto quando há necessidade de envolvimento mais direto com os familiares. Então não podemos deixar de dar atenção a isso. Então, em outras palavras, devemos dar atenção a toda a unidade afetada pela doença e a qualquer sofrimento emocional que possa estar ocorrendo nas interrupções associadas, mas não temos um acordo formal, inaudível 0h19min e 56 segundos. Ruth Adeuia, M. Isso faz sentido. Em termos pessoais, estou curioso para saber um pouco mais sobre sua jornada até a especialidade de oncologia psicossocial. Você estaria disposto a compartilhar conosco como decidiu seguir essa especialidade? Sheila Lahriani, estou feliz, Ruth. Eu era residente de clínica médica e psiquiatria em Chicago e lembro de trabalhar nas enfermarias de hemodiálise e oncologia. Lembro-me de como era desafiador testemunhar o sofrimento que os pacientes vivenciavam e, ao mesmo tempo, realmente elogiar e respeitar aqueles que estavam prestando cuidados em algumas dessas circunstâncias mais vulneráveis. E isso realmente ficou comigo na residência. E embora eu não estivesse planejando cursar oncologia ou trabalhar como clínico de oncologia psicossocial, de certa forma eu estava preparado para isso por causa da minha experiência nessas enfermarias e do meu treinamento combinado. Mas, mais pessoalmente, deixei minha residência porque minha mãe foi diagnosticada com leucemia. E durante os 18 meses de sua doença, eu fui seu principal cuidador e percebi o quão importante é realmente abordar a pessoa como um todo como parte do tratamento do câncer. E em vez de me dedicar à endocrinologia, que é o que eu tinha como bolsa, decidi realmente redirecionar meu caminho e minha carreira para focar na interface entre medicina e psicologia, especificamente em oncologia, porque há muitas oportunidades de fazer um trabalho realmente significativo e importante. Eu também sou psicofarmacologista, o que me dá muitas oportunidades de realmente entender as interações e mecanismos entre medicamentos, etc., principalmente porque a oncologia é um campo muito dinâmico. Então, busquei uma bolsa de estudos durante aquela bolsa. Trabalhei no Centro de Oncologia da Northwestern. Também trabalhei no Memorial Sloan Kettering. E então, quando concluí minha bolsa, vim para Stanford com a expectativa e o entendimento de que parte do meu papel é realmente trabalhar como oncologista psiquiátrico no centro de câncer. E desde então, felizmente, tive a oportunidade de realmente desenvolver este programa. Então, para mim, não foi um caminho direto em si, mas, olhando para as experiências que tive na minha educação, os empregos que ocupei, bem como minhas experiências pessoais de vida, isso faz sentido. É um privilégio fazer o que estou fazendo, francamente. Esta transcrição foi exportada em 1º de outubro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Medcast_episode 25_128 transcrição por Rev.com página 8 de 10. Ruth Adeuia, M. Obviamente, Stanford tem muita sorte de ter você, sua equipe e sua liderança nessa área. Estou curioso, com o crescimento da oncologia psicossocial nas últimas décadas. Quão comum é agora que centros de câncer tenham programas de oncologia psicossocial? Sheila Lahriani, essa é uma ótima pergunta. E surpreendentemente mais uma vez, Ruth, isso é uma subespecialidade.
E então o acesso ao atendimento de saúde mental em todo o país é muito desafiador para começar, muito menos para aqueles de nós que talvez tenham algum treinamento adicional ou tenham tido experiência trabalhando com essa população. Em termos gerais, sei que tenho muitos colegas em outras instituições médicas acadêmicas, bem como em outros hospitais e organizações comunitárias. Dito isso, ele está sendo cada vez mais reconhecido como necessário, se não essencial, para o tratamento do câncer. E, de fato, houve uma série de agências de câncer e organizações de qualidade que foram forçadas a fazer exames para detectar sofrimento e ideação suicida. Portanto, há uma necessidade ainda maior de ter esses programas disponíveis e em funcionamento. O que eu vou dizer é que mesmo com um programa disponível, isso não significa que haja um médico que faça parte dele, ou um psicólogo que faça parte dele, ou mesmo um terapeuta. Há muitas maneiras diferentes de fornecer esses tipos de serviços. Então, embora eu desejasse que isso estivesse disponível para todos os pacientes com câncer, infelizmente essa não é a realidade. E parte disso também tem a ver, se não grande parte, com financiamento. Ruth Adeuia, M., quero abordar um ponto que você mencionou em sua resposta: equidade e acesso. Quais são alguns dos desafios que você vê na oncologia psicossocial em relação à equidade e ao acesso? Sheila Lahriani, felizmente, há muito trabalho nessa área e uma ênfase significativa em cuidados equitativos. Eu diria que isso se deve principalmente ao aumento de eventos recentes nos últimos 2 anos relacionados à pandemia, que são sociopolíticos e seu contexto, bem como ao surgimento da telemedicina e sua acessibilidade. Então, tópicos como a teleequidade vieram à tona e realmente melhoraram o acesso dos pacientes aos serviços de saúde mental durante o tratamento do câncer. E sabemos que há uma tremenda importância e significância na interpretação da linguagem, na humildade cultural, na melhoria das habilidades de comunicação entre os médicos, além de outros fatores, como segurança alimentar, barreiras de transporte e problemas relacionados à moradia. Tudo isso é relevante e importante para a forma como os pacientes vivenciam e passam pelo tratamento do câncer. E é realmente nosso dever levar tudo isso até o fim. Ruth Adeuia, M., obrigada por isso. No nosso último episódio deste podcast, conversei com 2 médicos sobre cuidados culturalmente sensíveis e acessíveis, especificamente em relação à sua população de pacientes. Como você lida com algumas dessas diferenças culturais nas percepções do câncer ou da psiquiatria dentro da sua população de pacientes? Esta transcrição foi exportada em 1º de outubro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Medcast_episode 25_128 transcrição por Rev.com página 9 de 10. Sheila Lahriani, o que eu diria é que faço perguntas aos meus pacientes. Quero aprender com eles. Quero ser capaz de entender o que está desempenhando um papel nas experiências deles como pacientes. E se não perguntamos, muitas vezes presumimos, e isso está repleto de problemas diferentes. Temos sempre que ter em mente que estamos cuidando de pessoas. E embora alguns de nós possamos trabalhar em partes mais heterogêneas ou potencialmente menos diversas do país ou do mundo, precisamos nos lembrar de que as percepções sobre o câncer ainda são muito estigmatizadas. E aqui na Bay Area, cuido de muitos pacientes que são imigrantes ou que têm famílias que vivem no exterior. E há muitos desafios em termos de como as pessoas podem revelar que têm câncer e que estão passando por tratamento. Isso acontece muito. Aprendi a cada consulta a perguntar: para quem você contou? Quem sabe? Porque, de outra forma, isso afeta o fardo de culpa de alguém, a maneira como alguém se comunica com seus entes queridos, apenas para dar alguns exemplos. E essas dinâmicas culturais e como elas afetam a doença do câncer realmente merecem atenção. Acredito que deveria haver abordagens mais padronizadas em termos de como fazemos isso. Sei que há diferentes organizações entre medicina e psiquiatria, assim como as ciências comportamentais, que estão realmente tentando analisar como podemos padronizar a formulação de perguntas ou a escuta das respostas dos nossos pacientes para que possamos entender melhor como cuidar deles. Ruth Adeuia, M., obrigada, Sheila. Para encerrar nossa conversa, o que você diria a um clínico de uma instituição sem sua experiência em oncologia psicossocial? Sheila Lahriani, acho que é muito importante saber que há um lugar para especialistas em saúde comportamental e saúde mental no tratamento do câncer. Não podemos negar isso. E isso não significa necessariamente que alguém tenha sintomas psiquiátricos ou que tenha uma doença psiquiátrica em si. Isso significa que os pacientes sofrem de diferentes tipos de sofrimento além do sofrimento físico e de quaisquer encargos que eles tenham com o diagnóstico e o tratamento do câncer.
Por isso é importante ser curioso, é importante fazer perguntas aos seus pacientes para saber quais recursos você pode acessar localmente ou em um nível mais nacional. Existem muitas organizações comprometidas com serviços e recursos psicossociais neste país. Já mencionei a Sociedade Americana de Oncologia Psicossocial. Existe o Câncer Care. Existe o Câncer.net. Existem vários recursos e conferências, e eu realmente sempre fico muito animado para conhecer colegas que trabalham na comunidade e que são provedores solitários ou provedores de instituições ou práticas muito pequenas que vêm às conferências porque todos nós podemos aprender uns com os outros e podemos trabalhar juntos para cuidar desses pacientes. E precisamos nos sentir fortalecidos porque há momentos em que podemos nos sentir impotentes porque estamos cuidando de pacientes em um momento tão difícil de suas vidas e há muito potencial para complexidade médica e psiquiátrica. Então, em essência, o que estou dizendo? Esta transcrição foi exportada em 1º de outubro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Medcast_episode 25_128 transcrição por Heavy.com página 10 de 10. É ser curioso, saber o que está disponível, o que você pode acessar e nunca hesitar em entrar em contato. Ruth Adeuia, M., obrigada por reservar um tempo para compartilhar seus insights sobre esse campo crescente da oncologia psicossocial. Sheila Lariane, muito obrigada por esta oportunidade, Ruth, estou muito animada e satisfeita por liderar este programa e trabalhar com clínicos tão notáveis e ansiosa por nossas futuras conversas. Ruth Adeuia, M., obrigada por assistir. Este podcast foi trazido a você pela Stanford CME. Para reivindicar CME por ouvir este episódio, clique no botão Reivindicar CME abaixo ou visite medcast.stanford.edu. Volte para conferir novos episódios assinando o Stanford Medcast onde quer que você ouça